CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Há poucos instantes eu conversava com o TRE sobre a biometria para as eleições de 2026. E tem muita gente nessa corrida, né? Sim, Fernanda. Tem a corrida agora dos eleitores para poder deixar tudo certinho com a biometria, mas tem uma outra corrida ainda mais acirrada, que é a dos pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. Eu tenho falado disso aqui em vários comentários que eu faço na CBN, tanto aqui no CBN Vitória quanto no CBN Cotidiano à Tarde, sempre trazendo aí o nome de algum pré-candidato ao governo do Espírito Santo e sempre ressalvando que não necessariamente quem é pré-candidato vai realmente se consolidar como candidato, porque tem um longo caminho aí, muitas fases do calendário eleitoral, principalmente do calendário político, para se viabilizar, para ter apoio realmente, claro, ter intenção de voto, ser competitivo, ver se vai dar certo mesmo, ser candidato. A questão depois se vai dar certo ser eleito, aí também já é outra história. Mas tem toda uma etapa a cumprir para ser candidato. E uma das principais sagas aí que os ouvintes da CBN devem estar acompanhando aqui, por a Gazeta, também aqui na CBN, é a do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borges. Está sem partido desde março, precisa filiar um partido para poder ser candidato no ano que vem. E o principal entrever aí a principal pedra no caminho dele nesse plano de ser candidato ao governo do Espírito Santo é que ele faz parte do grupo do governador Renato Casagrande, e esse grupo majoritariamente apoia outro nome, o do vice-governador Ricardo Serrato, do MDB, para ser o candidato apoiado por ele no ano que vem para o governo do Espírito Santo. E aí nisso, a gente já trouxe aqui várias vezes tentativas do Arnaldinho de filiar um partido ou outro, aí às vezes não dá certo. O que eu apurei por mais recente é que ele está mais encaminhado para se filiar ao PRB, que é um partido federado com Solidariedade, são siglas que não tem muita expressão no cenário político, mas, são partidos, né, ele precisa ter um partido, seja qual for, para poder se candidatar ao governo. Mas aí começou a surgir agora uma outra especulação, lembrando que estamos falando aqui de especulação, né, não tem nada certo, mas a política, principalmente nesse período pré-eleitoral, vive muito mesmo de especulação, e aí depois a gente acompanha se essas especulações se consolidam ou não. A especulação é a seguinte: e se o Arnaldinho fosse vice do Ricardo? Que aí resolveria esse problema de ter dois nomes ali dentro do mesmo grupo, seria uma chapa de perfis complementares, né? O Ricardo, um político mais tradicional, tem muitos anos de carreira na política aqui do Espírito Santo. O Arnaldinho, embora tenha sido reeleito, né, já está no segundo mandato como prefeito de Vila Velha, em termos de faixa etária, mais novo e também mais novo na política, seria um perfil complementar aí, e poderia ter essa chapa porque a vaga de vice na chapa do Ricardo, em tese, pode ser bastante cobiçada. Por quê? O Ricardo, para ser candidato ao governo do Espírito Santo, o cenário mais provável é que ele vai disputar no cargo de governador já, porque o Casagrande deve ser candidato a senador no ano que vem, para isso vai precisar renunciar ao mandato de governador, no início de abril. E aí o Ricardo, como é o atual vice-governador, assumiria o governo do Espírito Santo até dezembro. Então o Ricardo disputaria o cargo de governador sendo já governador. Então seria uma reeleição. O Ricardo, se eleito no ano que vem, vai ser, na verdade, reeleito. E ele não vai poder tentar de novo a reeleição em 2030, porque não pode duas reeleições consecutivas. Isso quer dizer que o vice dele, vice que foi eleito junto com ele, vice-governador da época, né, quem for vice-governador do Espírito Santo em 2030, é potencialmente o candidato natural governista à sucessão. Seria o vice-governador em 2030 seria o candidato a ser apoiado pelo governo, né, pela base ali que seria do Ricardo, do Casagrande, enfim, para 2030. Estamos pensando muito à frente, né, já que nem aconteceu a eleição de 2026 ainda, sim, mas as especulações levam em conta isso também. Só que aí tem uma questão, inclusive alguns aliados do Arnaldinho falam isso. Sim, a vaga de vice seria cobiçada nesse sentido, né, porque o Ricardo seria um governador de apenas um mandato, não poderia tentar reeleição, então o vice do Ricardo seria o candidato natural à sucessão em 2030, mas isso se o Ricardo ganhar, né? Sim. Se o Ricardo não for eleito, quem fez parceria com ele como vice também não seria eleito. O Arnaldinho, especificamente, para ele ser vice nessa chapa do Ricardo, ele também teria que renunciar ao mandato dele de prefeito de Vila Velha. Ele teria que renunciar para poder disputar o Palácio Anchieta diretamente, como candidato a governador. Também teria que renunciar se quisesse ser vice na chapa. E valeria a pena ele abrir mão de 2 anos de mandato como prefeito de Vila Velha, né, que ele já vai estar
vai estar também ainda dois anos, alguns meses, no início de abril do ano que vem ainda, de mandato que ele teria em Vila Velha. Ele teria que renunciar a isso. Não é possível ser candidato a um cargo na eleição do ano que vem sendo prefeito. Ele teria que renunciar ao mandato para ser vice. Não seria um risco muito grande. Então, tem gente, inclusive aliados do Arnaldinho, que duvidam que ele daria esse passo. E aí que eu perguntei ao próprio Arnaldinho, né, se ele toparia ou se ele descartaria de pronto, né, essa ideia de ser vice. Letícia, e essa resposta você vai segurar aqui para o Repórter CBN, tá? Ok, Fernanda. Vamos juntas. Bom, de volta aqui com o nosso CBN A Política, a participação da Letícia Gonçalves. A Letícia já fez aqui, né, uma breve introdução, falando sobre como que deve ser a disputa para o ano que vem, 2026, quem precisa se licenciar, quem vai para o cargo, quem fica no poder. E a gente falava do quadro hoje do prefeito de Vila Velha, que já disse que é candidato ao governo do estado. E Letícia, devolvo para você aqui a sua análise. E Fernando, então, como eu dizia, tem uma especulação aí que corre a boca miúda, que é e se o Arnaldinho fosse vice do Ricardo Ferraz na disputa para o governo do Espírito Santo no ano que vem, porque o Ricardo é o candidato preferencial, pré-candidato, né, por enquanto, pré-candidato preferencial do grupo do governador Renato Casagrande, do qual o Arnaldinho também faz parte. O grupo tem 2 nomes, 2 pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, mas há aí uma especulação de que poderia haver uma composição entre o Arnaldinho e o Ricardo. E eu dizia que isso é muito em tese, porque não necessariamente compensaria para o Arnaldinho renunciar ao mandato de prefeito de Vila Velha para assumir o risco de disputar a eleição do ano que vem como vice, não como o candidato ao governo do estado. E aí eu perguntei ao próprio Arnaldinho se ele descartaria, né, se ele descarta essa possibilidade ou não, né, o que a gente pode extrair dessa especulação. Eu fiz essa entrevista com o Arnaldinho no último sábado. E ele disse o seguinte, abre aspas: na política temos planos A, B e C. Meu plano é ser governador, mas não a qualquer custo. Fecha aspas. Então, assim, ele não descartou, né, de uma vez. O senhor aceitaria, eventualmente, hipoteticamente, ser vice aí numa chapa com o Ricardo? E ele não disse, não, de forma alguma, meu plano é ser só governador, governador nada. Ele falou isso, na política temos planos A, B ou C, ou seja, há várias possibilidades aí. Isso pode ser interpretado, essa declaração dele, de 2 formas. 1, existe mesmo essa possibilidade de ele ser vice na chapa com o Ferraz, ou 2, é mais um recado para mostrar, assim, uma certa humildade, né, para não falar assim, porque ele até ressaltou, não é que ele não quer ser candidato a qualquer custo. Porque, inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que é presidente estadual do União Brasil, me concedeu uma entrevista no mês passado, falando justamente que o fato de Arnaldinho querer ser candidato a qualquer custo, o Marcelo Santos, inclusive, essa expressão, atrapalha o diálogo do próprio Arnaldinho com outros partidos. Então, talvez a razão dessa declaração, de que não seria candidato a governador a qualquer custo, mesmo nesse contexto, né, de que a pergunta era sobre a possibilidade de ser vice do Ricardo, nós ainda tivemos que mostrar assim, não, também era assim, né, de que ele não está tão afoito, para facilitar até o diálogo com outras forças políticas, partidos, lideranças políticas e tal. Como eu disse, apenas uma especulação, mas não deixa de ser um sinal relevante o fato de ele não ter rechaçado a ideia logo de pronto, porque vai ter, né? Como é que a gente vai ver como é que vai ficar essa chapa aí? Claro que o vice é uma coisa tradicionalmente definida apenas aos 45 do segundo tempo, né? Normalmente nas eleições, só que esse processo eleitoral, o processo pré-eleitoral no Espírito Santo está tão antecipado que talvez até o vice também seja antecipado. A gente está falando aqui de pré-candidato ao governo do Espírito Santo desde o final de 2024. Mal acabou a eleição de 2024, já começou esse processo eleitoral, pré-eleitoral para as eleições do ano que vem. Então talvez não seja nem tão adiantado assim pensar em vice, né, Fernanda? Que coisa, hein? É isso, Letícia. Vou aproveitando aí que a gente estava falando, né? Porque o Arnaldinho também precisa de partido, né? Para disputar esse governo do estado. Quem mudou de partido foi o Ramalho, vai para o Republicanos. Vamos ouvir juntas aqui o Tiago Alencar? Coronel da Reserva da Polícia Militar do Espírito Santo e atual secretário de Meio Ambiente de Vitória, Alexandre Ramalho, oficializou nesta segunda-feira a filiação ao Republicanos. A ficha foi assinada pelo presidente estadual da sigla, Eric Musso, em ato na sede do partido em Vitória. Ramalho integra o primeiro escalão da gestão do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, de quem se tornou aliado. Em março deste ano, o militar da reserva se desfiliou do PL, partido pelo qual disputou a prefeitura de Vila Velha nas eleições de 2024.
terminando o pleito em segundo lugar após receber 42.096 votos na cidade. Segundo republicanos, a filiação de Ramalho faz parte de um movimento de fortalecimento do partido, com foco em quadros com experiência em gestão, serviços essenciais e contato direto com a população. No entanto, o mercado político aponta o secretário municipal como cotado para disputar uma vaga de deputado federal pela sigla nas eleições de 2026. Reportagem Tiago Alencar. Ramalho que disputou a eleição com o Arnaldinho, né? Fernanda, na eleição de 2024, para a Prefeitura de Vila Velha, o Coronel Ramalho foi um dos principais oponentes ali do Arnaldinho. Então, o Arnaldinho venceu já no primeiro turno, foi reeleito no primeiro turno. O Ramalho, em 2024, estava afiliado ao PL e agora, então, formaliza essa filiação ao republicano, que já era bastante aguardada, porque o Ramalho, ele é secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória. Então, logo que ele foi para a Prefeitura de Vitória, meses atrás, já se especulava que ele iria para o Republicano para compor a chapa de candidato a deputado federal do Republicano. E, tirando essa questão de sigla, né, que às vezes é mais uma forma de encaixar a pessoa numa chapa em que ela tenha mais viabilidade, ou que ajude a chapa a eleger outras pessoas, a curiosidade é a mudança de grupos políticos do Ramalho em um período relativamente curto. O Ramalho, que é coronel da reserva da Polícia Militar, ele descontou como comandante da PM, como secretário de segurança, inclusive do governo Casagrande. E ele era afiliado primeiramente ao Podemos, que é um partido da base aliada ao governo Renato Casagrande. Tentou ser candidato ao Senado pelo Podemos em 2022, tomou uma rasteira, aí, entre aspas, do Podemos naquele ano, que não deixou ele disputar. E aí depois o Ramalho foi para o PL, que é um partido de oposição ao governo Renato Casagrande, deu uma grande guinada aí na época, e se filiou ao PL para ser candidato à Prefeitura de Vila Velha, que ele foi em 2024, disputando contra um candidato apoiado pelo Casagrande, que é o Arnaldinho Borgo. E aí depois foi para um outro grupo político, que é o do Pasolini, prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, que é afiliado a Republicanos. Agora o Ramalho já tem alguns meses, é secretário de Meio Ambiente lá, e agora apenas formalizou essa filiação a Republicanos, que já era guardada, mas ele já estava nesse grupo político do Pasolini, ou seja, ele passou pelo grupo político do governador Renato Casagrande, do PL, que é presidido aqui no estado pelo senador Magno Malta, e agora está lá com o Pasolini, Fernanda. Tá certo, Letícia, te agradeço aí pela sua análise. Até terça que vem. Até.